Então aqui dentro do copo do liquidificador, vamos começar com a receita. O primeiro ingrediente é ovo. Aqui eu estou utilizando 4 unidades. Sempre eu gosto de estar colocando os ingredientes em temperatura ambiente. Em seguida eu venho com óleo, meia xícara de chá. Quem quiser estar utilizando manteiga ou margarina, coloca 3 colheres de sopa bem cheia. Adiciono aqui para dar um sabor bem legal, 50 gramas de queijo parmesão ralado. Venho aqui com uma colherzinha de chá de sal, mas a quantidade mesmo é a gosto. Acrescento o leite, que é 1 xícara de chá. Venho agora com o amido de milho, que é meia xícara. O amido de milho vai deixar mais levinha essa receita. E vou tampar e bater por 10 segundinhos só até homogeneizar. É basicamente bem rápido e depois a gente vem com a farinha de trigo. Aqui já bati bem rapidinho, como eu falei para vocês. Venho então com a farinha de trigo e no total são 2 xícaras de chá. Farinha de trigo tradicional sem fermento. Tô colocando aqui com a colher, gente, para não derramar fora, né? Tentar não derramar fora, porque uma coisinha ou outra a gente sempre deixa cair. Coloquei aqui toda a farinha de trigo, agora vamos bater bem até essa farinha homogeneizar. E depois a gente finaliza com o fermento. Eu tô transferindo toda a massa para dentro de uma tigela. Esses grãozinhos aqui é do parmesão, tá, gente? Vou colocar todo o conteúdo aqui, porque eu finalizo o fermento mexendo com a espátula e tem os ingredientes que nós vamos estar colocando, né, para caprichar esse bolo salgado. Tem mais um restinho aqui, raspando mesmo, ó, para vir tudo. Coloquei tudo aqui. Vou estar finalizando então com 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolos. E vamos mexer só até homogeneizar mesmo, ó. Coisinha simples de sempre, que vocês estão acostumados a ver aqui. Assim que homogeneizar, fica essa massa linda, cremosa. E aí nós vamos começar a colocar os ingredientes da nossa preferência. Aqui eu tenho um pouquinho de frango desfiado que sobrou do almoço. Aproximadamente 200 gramas. Vou deixar um pouquinho para a parte da decoração, ó. Adiciono também azeitona a gosto. Vou deixar um pouquinho para a parte de cima também. Tenho um tomate picado sem a semente. Vou deixar um pouquinho para a parte de cima também, ó. Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela. Eu cortei em cubinhos. Pode ser outro queijo também, se você preferir. Vou deixar assim um pouquinho para a parte de cima. Por que que eu tô deixando um pouquinho de cada ingrediente aqui? Porque daí na parte de cima, para levar para assar, ele fica bem característico e suculento, você vendo pedacinhos das coisas que tem dentro por cima. Aqui eu tenho 50 gramas de bacon levemente frito. Não frita demais para ele não ressecar. E novamente deixo um pouquinho aqui. Tem um pouco de palmito, a quantidade é a gosto. O interessante daqui é você não utilizar coisas que soltam muita água. Por isso que na parte do tomate, eu retirei as sementes. Aqui eu vou envolver todos esses ingredientes que eu já coloquei. E vamos para o outro ingrediente, que é o presunto picado. Aqui eu tenho 200 gramas também. Vou deixar um pouquinhozinho só para colocar no final. Envolvo esse presunto. Olha só que delícia. E o que é que nós vamos fazer agora? Transferir toda essa massa para dentro de uma forma untada e polvilhada farinha de trigo. Aqui então, como eu falei para vocês, tem uma forma untada com um pouquinho de manteiga e polvilhei farinha de trigo. E essa forma ela tem 22 centímetros de diâmetro. O que é que eu vou estar fazendo agora? Só dispondo a massa. Sem segredo nenhum mesmo, ó. Vai colocando a massa. Eu tô arrodeando aqui para ser mais fácil de espalhar depois, ó. Coloco um pouco aqui também. E o restantezinho aqui. Você tem que dividir bem. Se você quiser fazer em uma forma quadrada, retangular,
pode fazer também, tá? Vai dando essa acertadinha aqui por cima. Dessa forma. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa, ó. Coloquei um pouquinho de cheiro verde dentro da massa também e esqueci de mostrar pra vocês. Aqui por cima, como eu falei, a gente guardou algumas coisinhas que vamos estar jogando pra servir meio que de decoração dessa receita. Porque como é um bolo salgado, a gente não vai fazer cobertura e nada disso. Então é interessante colocar algumas coisinhas aqui por cima pra ele ficar bem mais bonito, né? Mais ajeitadinho. Coloquei um pouquinho do tomate que eu tinha separado. Vou estar colocando aqui um pouquinho do frango, ó. Pra ele ficar bem característico. Quando a pessoa olhar, sabe que tem frango. Tá vendo? Aí você vai fazendo isso de uma forma bem aleatória. Não tem segredo, é a quantidade que vocês quiserem e o que vocês quiserem tá colocando aqui por cima. Coloquei bastante franguinho. Vou pegar aqui um pouco de presunto. E o presunto eu vou dando meio que uma apertadinha, ó. Bem de leve, nada apertando demais para entrar dentro da massa. Só mesmo para ele ficar agarradinho, ó. Sem se mover. Coloquei aqui um pouco de presunto. Deixa eu ver se aqui também tem, ó. Para ficar bem espalhado. Vou vir com bacon. Por isso que eu falo, é um pouquinho de cada que você coloca aqui em cima para ele ficar bem decoradinho. Tem um pouquinho de bacon, então tô colocando. Quem quiser fazer com calabresa pode fazer também. Pego a azeitona. Bem pouquinho azeitona, ó. Tá vendo como ele tá ficando bem lindo, gente? É só não exagerar de cada ingrediente, colocar pouquinho mesmo assim. E aqui por cima eu vou colocar um queijinho ou outro de mussarela, ó. Tá vendo? Pra dar uma derretidinha aqui por cima também. E tá ficando bem lindo. Vou finalizar só com um pouquinho de cheiro verde e orégano, porque eu amo. Então o cheiro verde, como eu falei, é bem pouquinho, ó. Só pra dar uma corzinha aqui. Pouquinho mesmo. E agora eu venho com o orégano. E o orégano eu já coloco um pouco mais, porque eu amo orégano. Então, ó, uma pitada, 2 pitadas, bem generosas. Vou levar então essa delícia para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, até ficar douradinho por cima, ou então você faz o teste do palito, da faquinha, aquela dica de vó, saiu limpo e seco, é porque está pronto. Olha que coisa linda que ficou. Vou levar para assar e já já eu volto. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Como vocês viram aí, esse lanche, ou então esse bolo salgado, é muito simples de ser feito. A massa basicamente é de liquidificador. E aí você envolve todos os ingredientes para formar esse recheio. E fica um bolo salgado super gostoso, delicioso mesmo, de verdade. E o orégano por cima que eu coloquei dá aquele toque de pizza, sabe? Vou estar provando aqui junto com vocês. Meu Deus, ó.